aí, tá começando o segundo episódio da terceira temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti, e a minha super parceira, a arquiteta Larissa Mafra. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Vamos lá. Vamos com tudo. Hoje uma super convidada. Super. Faz parte da nossa história. Com certeza. Vai ser super gostoso esse bate-papo, né, Larissa? Demais, vamos lá. E antes de começar, inscreva-se. Inscreva no canal, dá um like. Ativa os sininhos para vocês receberem ali o horário, né? Se gostou, compartilha com os amigos. Isso é tão aí. fácil, né, Larissa? Vamos divulgar, gente. Então vamos lá. O EARCcast é um oferecimento da Cinex, Da Ventura Casa, Tintas Lustol, Milimic. Clara Construtora e Café Sospeso. Delícia. Gente, para apresentar nossa super convidada de hoje, eu vou ler um trechinho de um poema que ela mesma escreveu. Não acredito em inspiração, e sim em vivência. Tenho como certo que inspiração nada mais é que nossas histórias, estudos, sonhos, vivência e até cópias, oportunidades que não deixamos passar. Combino atrocidades com o belo. Transcrevo espetáculos com críticas e aquilo que é tão duro se torna encantador quanto você, Heloísa Lobo. Muito prazer. Nossa, bom te demais receber aqui. Pois é, quanto tempo de Bem-vinda. parceria, quanto tempo cuidando de vocês, Isso aí. arquitetos Com lindos. certeza. Então, Elo, eu te conheci como publicitária, né? Foram 25 anos à frente de uma das principais agências voltada, principalmente, o foco era a arquitetura, o mercado de arquitetura, construção, decoração, né? Sim, o público de luxo, eu tinha esse objetivo. Eu sempre gostei do público que tem um seleto gosto para adquirir produtos. Uhum. Então, eu sempre quis, tinha esse objetivo. E eu acho que, num certo tempo, eu achei que eu consegui, eu alcancei o meu objetivo. Não, você conseguiu tudo, Elo. Só que a gente vai chegar lá. Tá. Antes de começar, a gente sempre começa pelo começo. Uhum. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sei que você é autodidata, foi autodidata ali até os 18 anos, entrou na faculdade de artes visuais. Conta pra gente essa história, de repente abriu a agência. Conta pra gente, começa pra... Daí vou tentar ser rápida. Breve. Pode ficar então, tranquila. eu nasci ali nos anos 70 e naquela época que ainda havia os circos que andavam pela cidade em combis, avisando, né? Respeitável público, vai ter a sessão tal hora. E eu corria para a porta da casa dos meus avós e ficava olhando o pessoal passar. E um dos meus sonhos era ser sequestrada pelo circo. Então, eu pegava maçã, eu pegava laranja e começava a jogar, achando que era essa a minha arte. Isso, você tinha quantos anos? 6, 7. Gente. Exatamente. E esse era o meu sonho, eu achava lindo. Aqueles cílios enormes, aquelas mulheres, os palhaços. Palhaços até que eu tinha um pouco mais de medo. Então, eu quase não os retrato hoje, tá? Por algumas coisas pessoais. E eu fui crescendo com uma mãe muito criativa e o meu pai, um advogado muito correto, Rigoroso? extremamente rigoroso. Mas que ele era muito divertido e fazia mágica. Olha. Então, mentira. eu tenho essas escolas de uma mãe que era costureira, que fazia bolo, que depois mexeu com enxovais, chinelinhos. Era uma empresária nata. Então, eu tenho isso dela, que é a parte comercial. Bacana. E do meu pai, esse encanto. Essa parte lúdica, né? Exatamente, porque onde ele chegava, todo mundo fazia as rodas, né? Que são os circos. Circo, por falar nisso, eu tenho um pouco de professora. Circo, né? Inclusive, era uma das perguntas. Qual que era a sua relação com o circo? A gente já está... Porque eu vou ter que... Não, e tá... Circo é justamente um círculo, né? Ele nasce de um circo, de uma aglomeração. E, geralmente, não é um quadrado, é redondo. Então, circo vem de círculos. Então, é o círculo. Então, quando meu pai chegava, havia isso, esse círculo ao redor dele, ele fazia mágica. E eu sempre ficava olhando e aprendendo. Hoje eu faço mágica.
Infelizmente, não vou fazer aqui. Ah, podia, Vergonha. podia. Quem Então, sabe até o final. Quem sabe? Então, eu vim vivendo o espetáculo, não só o circo, o espetáculo da vida. Então, por eu ser muito calada, um pouco tímida, eu sempre ficava vendo aquele espetáculo e pensando, poxa, o que deve acontecer por detrás, por detrás, por detrás? Por quê? Porque o circo, para mim, era um fascínio, porque eu via daquilo, cada ato um espetáculo, cada ato um espetáculo. Então, eu vivi um circo que tinha girafas, que tinha hipopótamos, que tinham leões. O circo raiz. É, O circo bem raiz, isso. né? Hoje em dia não tem Exatamente. nada disso, né? Não tem. Porque hoje, né, a gente tem algumas leis que proíbem isso e eu acho Aham. correto, extremamente correto. Sim. Né? O lugar dos animais, eu acho que não pode nem ser no zoológico. né? Tem que ser Sim. solto. É muito difícil. É verdade. Então, com isso, eu comecei a cultivar esse gosto pela arte. Então, Sim. eu comecei a estudar, já sem mesmo entrar em faculdade, já ter essa observação da arte. Sim. E quando eu comecei a crescer, eu comecei a lidar com esse lado comercial, eu comecei a fazer alguns desenhos, tentava vender, e conseguia vender, época do menudo, Então, vendia. você dá as minhas. A gente está em duas pontas. A gente cria e a gente ama vender. Você Exatamente. ama vender? Adoro. Que eu amo vender. Eu adoro. amo, é minha paixão. Eu amo criar, mas eu amo vender. E assim, é difícil essas duas pontas, né? Geralmente quem cria não vende, quem vende não cria. Eu amo, assim, é minha paixão. Gosto. E eu não gosto de vender só o meu produto, né? Eu também. É o produto de todo mundo. Eu tive há um tempo fora daqui e como eu vendi Goiânia, como eu vendi Goiás, eu tenho uma satisfação tão grande, um orgulho tão grande de ser De ser daqui. goiana. Muito, muito, muito. Eu levo Goiás para onde eu posso ir. E aí eu ia voltando, eu ia desenvolvendo ia vendendo. Até que eu fui pressionada, como a gente né, aos 17, 18 anos, pressionada. O que você quer ser da vida? Aham. E eu estava muito na cabeça da medicina. Tentei, passei em segunda opção para a área médica e fiz o básico da medicina. Você chegou a fazer? Um ano de básico de medicina. Não assim. imaginava. E abandonei Essa parte eu não porque eu sabia. passei também em artes visuais na Federal. Isso. Entendeu? Essa parte... Aí vem Isso. os pais e falam, você está louca. Você está louca. Nossa. Você não vai fazer isso. Imagina, Arte naquela hobby. época, medicina, artes visuais. Imagina. Artes é hobby. Eu só sei que eu Aham. encerrei essa parte. Eu não quis essa área médica de forma nenhuma quando eu comecei a ver. Você viu que não era sua... Não, sua área. é muito doído. Mas eu tenho uma simpatia enorme pela área médica. Tento ver, tento estar junto. Né? Sigo muita coisa de anatomia ainda tem alguma coisa que me prende. E eu estudei anatomia em artes. Entendi. Então, você estuda um ano de anatomia mesmo, como Tá vendo? A médico. medicina entrando também na arte, né? É uma coisa que tá relacionada em alguma parte. E aí, a publicidade, como é que ela veio? De tanto se falar nisso, arte, você vai morrer de fome. Mas aí, só pra gente entender, você entrou, você terminou a faculdade, fez um ano de medicina, foi para artes visuais. Da área médica, eu passei em segunda opção, Certo. tá? Aí, eu passei também em artes visuais na Federal. Eu fiz Católica e Federal, o primeiro ano juntos. Gente, Dois as cursos. duas. Nossa. Então, são coisas totalmente diferentes. fez de forma simultânea. Mas aí você finalizou artes visuais. Artes visuais e Entendi. tranquei E trancou medicina. o primeiro período. Certo. Da área. Aí fechou o curso e agora? Pronto, e agora? Então, eu vou Isso. focar em artes. E sempre escutando esse negócio, olha, não vai dar certo, porque você vai morrer de fome. E eu com uma briga enorme com meu pai, super né? incentivo, você vai morrer. Vai morrer de fome. O pai, né? Meu pai, ou era medicina, ou era direito, odontologia, no máximo arquitetura. E não, eu falei, em uma dessas brigas comigo e com ele, eu falei, papai, eu ainda vou ganhar mais do que o senhor. O senhor está achando que artes é um hobby, é a minha profissão. Isso aí. E eu foquei na publicidade, porque tinha uma matéria em artes visuais que era publicidade, aqui não tinha. Aham. Então, eu me formei, fiz um estágio
desse estágio, mudei para um outro estágio. E quando eu entrei nesse estágio, eu tinha 20, talvez, anos, 22, não sei. Aham. Os donos vieram me entrevistar e falaram, eu mulher, né, na publicidade, extremamente machista essa área, tá? Agora melhorou. Mas ele me falou assim, o que você quer fazer, menina? Eu falei, eu quero ser diretora de arte. Aí ele falou assim, mas direção de arte? Eu falei, não, mas qualquer coisa serve, não precisa ser direção de arte. Se você quiser, eu sou secretária, eu sirvo café, eu posso ser redatora. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Aham. Você sabe por quê? Porque eu vou ser dona de uma agência. Adoro. Olha, Então, pra adoro, mim, É só adoro, experiência para... adoro. Exatamente, para mim não importa. Aí ele riu. Ele falou, então você quer ser dona? Não, eu não quero ser, eu vou ser dona. Eu não quero, Eu não vou quero, ser. eu vou ser dona. E se passaram 6 anos, esse mesmo profissional que me entrevistou, ele me chamou para ser sócia dele. Olha. Então, a minha primeira agência foi um desnível muito grande de Aham. idade, né? Aham. Mas a minha primeira agência foi depois de 6 anos. Depois que eu vi o que é que realmente eu queria. Entendi E o meu mais. lado comercial é muito, muito ativo. Aham. Eu fui para a direção de arte, eu passei por quase todos os movimentos que tem dentro de uma agência de publicidade, que você sabe, né, Sim, Dai? com certeza. Para poder ter a casa própria. Né? Que E a gente foi- fala, eu queria ter minha casa própria, aquela agência. É. E aí, pronto. Depois eu me separei, a primeira vez. A segunda vez, eu também tive uma outra sociedade. Aham. E na terceira, eu falei, eu quero a carreira solo. Sozinho. Que foi quando nasceu a GP3. A GP3. Exatamente. Que todo mundo fala com muito carinho. Que com, bom. Foi minha GP3 de vida. casa. Uhum. A gente fez do nosso trabalho a nossa vida, né, Elô? Dai, isso é gostoso demais. Então, quando eu vejo seu nome, quando eu vejo Larissa, ou quando eu vejo qualquer nome na área de publicidade, de donos de empresas, mas é um carinho. A recíproca é totalmente verdadeira. Eu só tenho lembranças boas, assim, excelentes de Boas. você, da época. A gente passa seu raiva, mas carinho, é seu bom, né? Mas eu nunca te vi. É sempre essa mesma calma, esse mesmo tom de Verdade. voz, a vida toda. E eu sei a pressão que você... A Sua pressão. pressão era muito maior que a minha. Porque são clientes que têm o mesmo segmento, mas só que eles querem mais, e mais, e mais. Então, essa área que eu me especializei, desse público, então, na época eu tinha grandes nomes da decoração, empresas, né, da área de decoração, grandes arquitetos, e também tinha outras marcas que me acompanhavam. Richesse. Eu lembro de uma campanha Richesse. linda do Dia das Mães, que eu quase morri do coração. Ela Coloquei. fez várias fotografias de penduradas na árvore, em frente à Em frente Richesse. à Richesse. Porque quando eu entrei, eu vi que aquilo era o ouro. Como eu vi na época da Via Condotti, da Dominique, que eu sou louca pela Dominique, eu vi aquela esquina dela como a minha publicidade, a publicidade da Via Condotti, aquilo que ia fazer algo diferente. Então lá eu coloquei já elefante, já coloquei cartas enormes, Aquela esquina é Rolex. famosa. Então são empresas de um porte. Às vezes elas não são tão grandes, mas elas mexem com um público muito seleto. E de verdade, eu tenho certeza, assim, a Heloísa, ela marcou, assim, você marcou um antes e depois do marketing em relação a esse segmento. De Fato, luxo, assim. né? Teve um antes Elô, depois Elô. Nossa, que Antes bom de escutar GP3, isso. depois de GP3. As suas defesas, eu lembro muito bem, assim, Uhum. você defendia até o último, quando você acreditava na ideia que não era de praxe nas agências. Uhum. Que eu lembro muito bem, assim, quando eu comecei a revista de casa, eu falei assim, gente, eu vou começar da forma certinha. Pegar minha pastinha, vou visitar cada agência, vou bater, Para quem não sabe, as agências cuidavam de todos esses clientes, né? E nós mídia, tínhamos que visitá-los para eles apresentar o produto para os clientes. Sim. Ah, tá. Só que eu fiz a tarefa de casa bonitinho, mas ninguém vendeu meu produto.
Por quê? Era um produto muito barato na época. A revista de casa, um plano anual custava, sei lá, R$ 10.000. Naquela época, as campanhas de outdoors, jornais. Então, quem era eu na fila do pão? O que eu fiz? Fui, falei assim, vou direto, então. Vou direto. Né? E fui direto. No cliente. E foi aí que eu comecei a conhecer todo mundo. Aí eu lembro depois do pessoal, depois a gente fala dos bastidores, mas eu lembro do pessoal mandando o pedido de... o BV, né? BV, nossa. O BV. Foi como assim? Eu investi meu tempo, eu convenci, eu que fiz tudo. De forma alguma. Agora, as agências que foram minhas parceiras, todas, assim, eu tenho um carinho gigante por várias. Mas realmente, a GP3 e você marcou a história de Goiânia, de Goiás. Eu tenho uns filhotinhos aí espalhados, né? Que ainda continuam com esse mesmo espírito da GP3, que é esse carinho, essa forma one-to-one de tratar a pessoa, olhar nos olhos do dono, explicar que é o carinho, sabe, que vai marcar, são as histórias, é o escrito à mão. Eu tinha capacidade de imitar a letra dos meus clientes para que eu pudesse escrever à mão os bilhetes para os aniversariantes. Olha. Porque eu não admitia fazer pelo computador, pela impressora. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Quando você recebe assim, uma coisa escrita à mão, é outra coisa. Que é isso? A Esperta. Elistur, a Elis e a Cris é o mais, eu acho que é o mais límpido perfil de um cliente que entendeu a lição de casa. A Elistur é uma agência de luxo, focado no público de luxo, né? É o cuidado, Incrível, né? o cuidado, assim, nos detalhes que fazem toda a diferença. Exatamente. A Elistur também. Não tem aquela... A Richesse foi um a super Rita, cliente. da Richesse. Na hora que eu fui conversar com a Rita, eu falei, Rita, a comunicação tem que ser você falando, é você comunicando. É quase que é uma pinça pegando um grão de chocolate granulado e colocando em cima do bombom. Essa é a Richesse, entendeu? Então, e eu fui muito feliz com isso. Eu fui muito feliz, eu fui muito realizada. Eu sou apaixonada pela publicidade. E quando a gente faz isso, começa a dar certo. Não tem jeito. Porque o que você me falar, eu vou te defender de uma forma que vai tocar. Que eu não quero só vender. Entendeu? Eu quero que você volte, que você vire meu amigo, Lógico. que a gente vá viajar, que a gente faça né, as experiências. E um momento marcou que esse momento a gente entra nessa parte da arte mesmo, que você volta pro seu lugar também, né? Exatamente. Eu conheço, assim, mesmo a Heloísa, muito mais ligada à arte do que à publicidade, né? Então, assim, a gente já tem trabalho, assim, em casa de clientes, obras suas. Então, assim, para mim, eu acho, assim, tudo tão lindo. Eu queria saber, assim, qual que é a sua maior inspiração agora ligada à arte? Bom, antes de responder essa pergunta, a gente só vai lembrar essa virada de chave. Ai, que é essa importante. virada de chave, essa passagem. Isso ajuda as pessoas. Isso, da agência de publicidade ali de 25 anos, que era referência, né, na cidade, no estado, de repente, essa mudança. E eu lembro muito de uma conversa nossa, mas eu quero que você conte. Dai, eu já quase que chorei, já não sou. Porque é uma paixão muito grande a publicidade. Então, o que eu falo dela, eu falo com tanta empolgação ainda, mas eu consegui mudar a chave. Eu marquei data para fechar minha empresa. E o que eu fiz? De uma empresa que chegou a 25, 27 funcionários, o que eu fiz? Eu cheguei para o cliente, honestamente, e falei, olha, estou encerrando as minhas atividades como publicitária. A minha empresa vai ser fechada. E alguns clientes, 12 anos, 15 anos, eu só não vou falar os concorrentes aqui, porque tem dos produtos seus. Eu falei, calma, eu vou deixar funcionários com vocês. Eu treinei funcionário e deixei e pedi, e falei, fulana, você pode carregar com você essa joia minha aqui, ó. E isso é até hoje, porque empresas têm os meus ouros, né, que você conhece. Isso, Delan, Alice. Nossa, aqueles dois. Juan, tem vários.
Inclusive, o Delan me mandou um áudio de quase 10 minutos. Ele falou assim, prepare-se que vai um podcast falando dela. Que bom. Pois é, mas esses eu vou te falar, assim, eu sou muito sentimental. Tanto que, para demitir, eu chorava. Tá? Ele falou, ela é muito maternal, ela é tudo. Eu faço até hoje. E também peço, né? Existe agora uma parceria adulta entre eu e aqueles que um dia foram meus funcionários. A nossa diferença é porque eu ficava numa sala isolada e eles ali juntos. Essa é a única diferença. Porque eu sempre falava, um dia vocês vão sentar aqui. Eu vou pedir conselho. Né? Eu dei porque eu era mais velha de profissão. Exatamente. Então, sempre tentei ter essa humildade, né? E hoje, humildemente, também eu tento tratar, né, essa parceria. Sim. E quando eu comecei a ficar muito atolada de trabalho, para você ter ideia, Dai, eu acho que eu nunca falei isso em público. Conta pra gente. Que todo mundo fala pela primeira vez aqui. Que bom. A minha agência, se eu não me engano, foi a única daqui, e eu não sei se em outro lugar, que eu abria um mês para os clientes entrarem dentro da agência. Então, tinha fila de espera. Olha. Entendeu? Por quê? Eu queria atender 12, 15 no máximo clientes. E, às vezes, tinha cliente que falava, Lô, vamos fazer essa parceria. Eu falava assim, eu não dou conta. Por quê? Porque realmente eu não dava conta. É humanamente impossível. Eu te entendo, porque eu falo isso. O meu sonho era ter uma empresa que hoje eu tenho, que sou eu. Né? Então, eu comecei a ficar assim, totalmente desnorteada com isso. E os meus pais ficaram doentes ao mesmo tempo, como filha mulher, única, de homens, né, em casa, tudo. Eu tive que assumir um pouco. Então, talvez aquele filho que eu nunca tive, né? Eu tenho com cuidado dos meus pais. Sei. E eu comecei a ver, como eu sempre lidei muito com planejamento, que futuramente eu ia começar a deixar meus clientes insatisfeitos. Então, eu preferia falar o seguinte, olha, vamos encerrar aqui, tá tudo bem, vamos continuar. Marquei a data, fechei a minha agência com muita dor, mas eu sabia que havia um propósito. Sim. Acredito muito em Deus. Sou católica, acho que tudo tem um propósito, um pneu furado, é porque eu não podia chegar. Exatamente, não podia chegar, não tinha jeito de chegar. Então, eu acreditei nisso, tirei um ano de muito sofrimento, muita agonia, tive aí uma depressão, acho que todo mundo, né? Esses momentos de transição é muito tão difícil. engraçado. Assim, ela está falando e isso está me remetendo, assim, porque a gente viveu exatamente a mesma fase na mesma época. Quando foi isso? 5 anos? Há 5 anos atrás. Foi quando eu também estava nessa mudança. Tipo, continuo. Será que é isso que eu quero? Quem eu sou? Para onde vou? Coisa que a gente não tem certeza de nada, né, Dai? Nada, você não tem certeza. Quantos anos você tem seu filho? O mais velho tem 2,5 e agora um de 2 meses. Essa, assim, eu não sei se eu posso comparar isso, mas essa incerteza da gravidez, você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que você está fazendo certo. É aquilo. Mas você não sabe o que vai acontecer depois. Então, essa incerteza... Aí vem a fé, né? Acreditar vem a fé. Você fala, olha, eu vou cumprir com os mandamentos que Deus, né, me propõe e vou dar conta. E vai dar conta. Sim. No final dá conta mesmo. E o que nós vivemos foi para chegar até aqui, hoje. Eu não tenho dúvidas. A gente conversou um pouquinho só nos bastidores e a gente falou sobre isso. Quando tem que ser... na verdade, a minha frase, o que tem que ser, tem muita força. Não adianta. Você não foge do seu destino, do seu propósito. Mas esse caminho que a gente percorreu, de talvez erros, alguns acertos, que inclusive a gente traz, igual a sua paixão pela publicidade, a minha paixão pelo marketing, enfim. Mas chega uma hora que realmente você fala assim, não, calma aí, esse é meu lugar. E daí eu acho que o seu lugar foi quando você falou assim, eu estou exausta. Estou exausta. Eu estava na porta da igreja Nossa Senhora de Fátima, que é minha companheiraça. E chorei muito antes de tomar essa decisão. Então, não foi fácil para mim. Quando eu cheguei nos clientes, às vezes, eles poderiam ter achado, foi fácil. Não, sofri demais. Você estava no auge, você estava
uma fase muito boa com os clientes e ter que largar tudo, né? Uma vida estável financeiramente, uma vida estável de processo de carreira. Alcancei tudo que eu mais almejava com 45 anos. Super. Então, não tinha por que deixar. Mas aí eu falei, eu não dou conta, tá? Vou aí colocar os joelhinhos no chão e falar, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta mais. Então, fiz da melhor forma possível que eu achei. Fiquei um ano aí nesse sofrimento do que fazer. Mas, um dia, com a minha psicóloga, a gente conversou assim. Eu falei para ela, olha, quando daqui a um tempo, quando eu aposentar, quero me aposentar lá pelos 60, em torno disso, 70, já dá. Aí eu vou querer viver de arte, porque eu estudei artes, eu fiz faculdade, foram 5 anos exaustivos de faculdade. E eu nunca parei de pintar. E a minha área em questão sempre foi a direção de arte. Tanto é que eu dei aula durante um bom tempo da minha vida em 4 faculdades aqui de Goiânia. E atuava muito nessa área de arte. Então, era direção de arte, produção gráfica, orientava o último período, porque eu já tinha muita experiência. Então, os TCCs da vida. Inclusive, foi professora do Nick. Do Nick, dona do estúdio. Você foi minha professora, ele falou. Eu sou uma leonina convencida. Eu vou te falar uma coisa. Tive alunos fantásticos. Tive aluno que depois eu fui publicitária das empresas deles, né? Então, fui convidada. Então, na hora que eu cheguei naquele ponto, que eu falei para a minha psicóloga que um dia eu ia aposentar, logo no início que eu estava com ela, eu falava isso. E um dia eu cheguei muito chateada, muito agoniada, com um sentimento assim de que aquilo acabou, aquilo tinha um fim. Sim. E ela falou assim para mim, Luísa, será que a aposentadoria não chegou com 45 anos? Aquilo foi um choque para mim. O ponto Você precisava escutar, né? Escutar. Ela falou, sua aposentadoria chegou. Aí será girou que não chegou, chave. não? Completamente. Eu aquela falei, virada de chave. Tá aí. Eu já fiz uma carreira que eu sempre sonhei, que eu sempre quis. Tenho amigos, tenho profissionais do meu lado. O que eu quero? Viver pela arte. E o que eu vou fazer? Eu só vou virar. Eu vou trabalhar, ao invés de ser criando para os publicitários, para os arquitetos, criar para o público dos arquitetos, que eu já tinha intimidade. Sim, verdade. Eu só estava com um problema. Eu era da escola realista, da academia realista, então eu desenho razoavelmente bem, luz e sombra, grafite e tal. E aquilo eu sabia que não tinha, como eu sou publicitária, aquilo eu via que não tinha valor. Entendi. Todo mundo faz. Eu tinha que achar o meu traço. E eu comecei a ver estudos antigos das minhas... da época de faculdade, das exposições, campanhas, e comecei. E um belo dia, eu estava na fila de um banco para pagar um boleto lá, e não tinha a não ser caneta, um lápis. Eu comecei a fazer traços, e aquilo na minha mão começou a tremer. Olha, começou a tremer. É mágica. Começou a tremer, e saiu aquele negócio. Mas quando eu olhei aquilo, eu guardei, fiz o pagamento, corri para a agência, que se tornou o meu ateliê, porque é uma estrutura muito bacana que eu tenho, e falei, eu não estou acreditando que eu achei meu traço. Gente. E é assim, eu achei meu traço. Gente, então, hoje, todo mundo conhece o meu traço. Sim. É esse traço tremido, Muito que é da fila do banco, que é dos espetáculos que eu via, minha mãe, meu pai... As pessoas, a publicidade, o casamento, tudo é um espetáculo. Só que eu trago isso e faço personagens deles. E como eu sempre recebi muito briefing na minha vida, é isso que eu gosto. Dai, me conta a sua história.
com aquele neguinho lindo que você tem, que é o seu filho Davi. Como que vocês estão? Como foi sua vida? Aí eu te pergunto, Larissa, como é que é a sua vida com o seu marido, com seus 2 filhos? O que é que se passa hoje? Então, eu tento retratar isso com os meus personagens. Olha. Entendeu? Então, é uma forma lúdica. Isso que te inspira, a sua pergunta foi, né? Foi o que te inspira. Então, é isso. É a história de cada um. Exatamente. A minha vivência, essa toda que eu te contei. Desde o começo, da família. Eu não vou tirar do nada. Não acredito nisso. Também. Não é do nada. Tudo tem uma história, né? E quando a gente vai ver, tá lá, ó, desde os 6 anos. Eu linko com a sua história da vida real, do que está acontecendo. Por exemplo, eu vou participar, eu estou começando a reduzir as pessoas com que eu participo na Casa Cor. Porque, às vezes, tem muito pedido. E eu já não queria, né, já tratar todo mundo com todo mundo, entregar uma obra, não. Sim. Então, dessa vez, nós abrimos para 2 profissionais somente e vamos fazer 2 histórias. Pronto, de um profissional e do outro. Curiosa já. Daqui a pouquinho, eu acho que a gente quer saber quem são esses 2 profissionais. Tá. Mas antes, vamos falar dessa história de criar uma poesia para cada gente. Queremos saber. Essa parte também eu não conheço e quero saber também. Querendo saber. Eu estou me achando. Pode se achar. Não é nem poesia, porque não existe um estudo, né? Mas eu conto a história da obra. Porque ela fica extremamente personalizada, não tem jeito mas é uma de eu poesia, entregar a sim. sua para ela. Não tem jeito. Então, eu tenho clientes que eu ouço a voz. Gente, é maravilhoso. Eu escuto a voz, a Fernanda entrevista, né? Sim. A Fernanda está aqui, se quiser depois aparecer, porque todo mundo quer saber quem que é a Fernanda. Fernanda. É a dona da minha vida. Adoro. Ela captura, né, o que o cliente quer. Eu vou colocar aí uns 70% das minhas obras são por encomenda. Certo. O resto dessas obras eu deixo em galerias, né, que rodam aí pelo Brasil. Pelo depois Brasil. eu falo também. Depois fala os nomes pra gente as saber. galerias, onde eu estou, né? E aí eu pego isso e começo a escutar a voz da pessoa sem saber quem é. Depois eu peço o Instagram, aí eu vou ver aquelas pessoas se tornando... E aí sim, eu estou preparada para desenhar. Aí eu pego papel, como eu te falei, eu sou da academia realista, do tradicionalismo ainda, não sou muito do computador, quando eu era publicitária, então eu tento não mexer com as 2 coisas. Sim. Até para uma não atrapalhar a outra. Então, primeiro eu desenho, depois eu fotografo, jogo para o computador, tento colorir, porque eu também tenho esse lado, né, um pouco mais não é nem rígido, mas dos programas, né, Illustrator, Photoshop. Eu já dei aula, né, sobre isso também. Não, eu adoro suas cores, as cores que você utiliza. E eu comecei a fazer as minhas cores. Tem uma história das cores. A gente já vai entrar nelas? Pode, porque eu já vou nos processos. Então, eu fiquei sabendo que você faz as suas tintas. Pois é. Eu já vi você fazendo estudos, assim, eu acho que no Instagram mesmo. Mas, assim, quando eu vejo o resultado final, eu falo, gente... Essa combinação ficou perfeita. Eu acho os tons tão... O mercado não tem todas as cores que eu estava precisando. Então, eu comecei a estudar como se fazia as cores na faculdade. Tá? Então, eu pego misturas de cores e faço a minha cor. E eu gosto do fosco. Eu não gosto do brilho. Não gosto de brilho. Então, eu preciso de colocar algumas coisinhas dentro para que ela fique fosca. Então, para você ver com a iluminação correta, ela não tem aquele brilho que vai seguindo. Então, a gente começa a ficar chato. A sua cor fica única, né? Assim, na sua obra. Sim. Porque é uma cor que você mesma fez. Então, não tem nada igual, né? Sim. Então, eu gosto, tenho uma garantia, tudo. Mas e eu pinto também sobre o tecido, né? Que é o canvas. Não é branco, o meu é preto. Então, a gente manda comprar. Então, vem os rolos só para mim, que vai para o meu fornecedor para fazer as telas. Vou falar com o nosso patrocinador, Tintas Lustol, para desenvolver as tintas exclusivas da Heloísa Lobo. Tá, depois uma história maravilhosa da Lustol. Interessante, né? Eu faço parte daquele 0,01% das pessoas que amam as empresas, as histórias goianas.
o que você falou no começo. Não, nada paga isso. É uma empresa riquíssima, uma indústria que tem os selos de qualidades de todas das maiores empresas, das maiores indústrias de tintas do Brasil. Exatamente. Nossa, eu gostaria até de conhecer. A empresa, ela está aqui em Goiás? Sim, é no Polo Empresarial. Erlon, a gente vai fazer uma visita, eu vou levar essa super artista. A gente vai desenvolver aí uma história muito bacana. Já fica a promessa aqui, ó. Quero sim. É isso aí. Eu nunca visitei uma... Incrível. Eles estão anos-luz. Eu não conheço também. Nossa, quero demais. Então, Cores Foscas, então... A Lustol, ela faz parte da minha vida já desde o começo. E eles estudam, eles são muito ligados à tecnologia. E eles tinham sempre o estudo para fazer o lançamento das tintas, que inclusive hoje chama Cores do Mundo, que é essa diversidade de tintas que todas as outras marcas possuem. Só que eles nunca fizeram um lançamento, de fato, com o mercado de arquitetura e decoração. E é onde eu entro. A gente está entrando. Na verdade, eu entrei há uns 5 anos atrás, mas eles são tão ligados em tecnologia, que foram esperando. O sonho deles era fazer o lançamento no EARC. Aí o EARC foi exatamente no ano que a gente parou de realizar o EARC. Só que aí a gente volta esse ano. Então, tem tanta coisa para acontecer. E apresentar essas tintas para os profissionais. Com certeza. Poxa, e é a mesma qualidade. Vai ser com certeza deve ser a mesma. Vai ser demais. Essa história eu já vou linkar aí. Tá. Então é esse processo. Então tem essa inspiração, né, que as pessoas falam e que eu traduzo como uma história de vida que eu trago comigo, desenho, entrevisto, desenho, fotografo, passo para o computador, venho com a coloração, pronto. Aí eu estou pronta para já mostrar para o cliente antes de pintar. Então, tem isso daqui. Eu mostro para o cliente um pouco digitalizado, para ele ter pelo menos uma noção de como vai ser. Ele aprova. Geralmente eu não faço 2, como faz em publicidade, não. É só isso? Uma. É só uma, porque eu vou retratar algo muito, muito único para ele. Ele aprovando, pronto. A gente já pega, eu tenho estoque de telas, né, porque tudo tem que ser muito rápido. E eu desenho na tela e venho com a coloração. E com o tempo determinado. Porque é o seguinte, gente, tem 2 coisas que me perguntam muito no Instagram. A primeira é como é bom viver de arte. Ai, que coisa linda que é viver de arte. Eu lembro tentando falar com a Elô, e eu não conseguia, até que eu consegui falar com a Fernanda. Aí eu entendi, falei assim, pra que vai atender telefone? Não tem que atender telefone mesmo, não. É uma vida como outra qualquer. Só que ela tem algo um pouquinho diferente que as pessoas não entendem. Porque todo mundo acha, eu vou ficar na frente da tela e vou aquele dia gostoso. Negativo. Eu estou com tudo quanto é it no ombro. Então, faço fisioterapia, musculação para o ombro. Dói muito. Por conta do... Eu sou asmática. Então, vira e mexe, eu tenho... Exatamente. Eu tenho prazos para cumprir. A Fernanda, ela tem uma pauta, primeiro este, depois este. Então, é uma profissão como outra qualquer. Eu começo de manhã e, às vezes, eu vou até de madrugada. Sim. E, às vezes, ela quer conversar comigo e ela não consegue, porque eu não dou conta. É tudo muito, assim, meio milimétrico. E tem hora que eu fico um pouco mais lenta. E eu não posso mandar ninguém fazer. Tudo depende de você. Exatamente, porque... Hoje, eu tenho galerias, né? Aqui em Goiânia, eu trabalho só com exclusividades, com galerias exclusivas em cidades. Então, eu tenho 2 galerias aqui, porque eu comecei aqui. Sim. Então, eu agradeço demais a Tabriz, a Alessandra. Tabriz. Nossa, super parceira de muitos anos. A Época Galeria, né? A Edinara e assim, todo o profissionalismo delas. Nossa, você está nessas 2 aqui em Goiânia? Só essas 2. E em Brasília eu tenho
tá? Uma super galeria. É uma parceria, Daiane, fantástica. Fantástica. Quero conhecer. Exatamente. Eu tenho em Salvador, porque eu tenho um pé em Salvador, né? A minha bisavó, ela é de Salvador. Então, os Freitas. Então, meu nome é Heloísa Lobo de Freitas. Olha. Sim. Então, eu tenho a tradição do Lobo daqui e a tradição dos Freitas de lá, né? Salvador. Lauro de Freitas. Me perdi. Inclusive, você tá morena assim, você estava em Salvador? Não, estava em Salvador. Eu tirei uma mini férias, porque eu só viajo a trabalho ou a estudo, hoje em dia. Então, eu tirei uma mini férias, estava em Guarujá. Ai, que delícia. Um sol maravilhoso. Uma praia. Zero chuva. Zero chuva. Isso é raro, né? Porque ali em São Paulo, sempre tem uma chuvinha. E Elô, a gente tá falando aqui das galerias e tal. Qual que é essa sensação, assim, não sei se você consegue acompanhar por conta dessa loucura, mas com certeza você já viu pessoas ali olhando as suas obras e tal. Qual que é a sensação, assim? Qual que é o seu sentimento? No começo, eu tirava foto. Eu olhava aquilo. Eu vivo de objetivos, tá? Eu vivo de objetivos, não tem jeito. Isso aí é uma lógica. E eu passava na porta da época e olhava e falava, essa vitrine vai ser minha. E essa vitrine foi minha. E eu desci do carro e fotografei. E foi aquele negócio, as pessoas falando. E eu virei o meu produto. Eu sou o produto de mim. É verdade. Eu sou o meu produto hoje. Tudo que eu quero fazer, eu penso como publicitária também. Então, vou comparecer em tal lugar, vou colocar meu nome perto de tal lugar, vou patrocinar o arquiteto tal. Então, essa facilidade eu trouxe comigo. Isso é importantíssimo. Daí, hoje, eu faço, ao invés de eu apresentar para o cliente, né? Eu chego no meu banheiro, estou lá olhando para mim, eu falo, vou fazer isso. Aí eu ligo para Fernanda, eu vou fazer isso, pode confiar. Então, eu vi que você é bem objetivo e você corre atrás e consegue, né, no final. Exatamente. Eu quero ter agência, eu quero ser vitrine aqui. E foi. E aí a gente tem, né, os nossos objetivos todos. Isso aí. Né, que são traçados conforme essa emoção toda. Então, é muito bom. É muito bom. Às vezes, eu estou em algum lugar, estou num restaurante, eu recebo uma foto. Elô, você estava na casa da fulana, olha a sua obra. Olha. Tem umas que falam assim, por exemplo, tem uma cliente que eu fiz há muito tempo e que a gente conversava muito pelo telefone, eu não conhecia. Um dia eu estava tomando um lanche e eu estava conversando com uma amiga e essa cliente bateu no meu ombro, Heloísa? Aí eu olhei para ela. Quem é? Sou. Aí ela, eu sou a Roberta. Aí eu... Roberta, da Rosa Linda. Da Rosa Linda e das 9 borboletas. Olha. Aí ela, Então, é uma coisa assim, só vivendo. E quando alguma cliente liga para mim e fala, Elô, tem muito Elô na história, Elô. Estou aqui na piscina, olhando a minha obra e chorando, vendo o que foi retratado, porque essa retratação vai passar para a casa do meu filho. E essa retratação tocar lá, vai passar para a casa do meu neto. Você não vê uma obra de arte jogada no lixo. É uma coisa que passa na família, né? Então, particularmente, nas minhas loucuras, eu penso, poxa, será? Eu acho que eu não vou morrer. Vai ser eterna, com certeza. Suas obras, que são as casas. Nós não vamos. Sim. Né? Você tem uma revista. Isso aqui de revista. Nossa, um orgulho, assim, gigante. Gente, o escritório é cheio delas. Onde todos os escritórios que eu vejo, na hora que eu olho, eu falo, que saudade. Não é? Que história linda. Exato. Que história linda. Poxa, então, é isso. Pra gente chegar aqui, Dai, foi muito sofrido, mas foi muito bom. É gratificante, muito né? bom. Que a gente escuta que foi do dia pra noite. A gente sabe que não foi. Então, vou dar uma de Goiânia. O pessoal não vê as pingas que eu tomo. Só... os tombos que a gente toma. Só as pingas que a gente bebe. Exatamente. Exatamente. Eu estou errando aqui. Mas é desse jeito. E, Elô, conta pra gente um pouquinho das séries Exaustão
e espetáculo, né, Larissa? Pra gente entender um pouquinho como que surgiu. Tá, eu tenho alguns ídolos na minha vida. E todos os ídolos que eu tenho, eles são de carne e osso. Eu posso tocar neles. Então, tem algumas obras e pintores, além, é claro, né, de Van Gogh, Leonardo da Vinci, é claro que são ídolos eternos, mas estão tão longe de mim. Eu estou com as obras, estudo tudo. Mas eu tenho alguns profissionais, alguns artistas que me tocam demais. E um deles é a Adriana Varejão. Sim. Que eu acho, poxa, uma puta de uma profissional. Sim. E ela sempre trabalhou em séries. O próprio Ciron, né? Tirando o Marcelo Solá, que tem quase que uma série sempre, que ele trabalha de uma forma um pouco diferenciada, muitos profissionais trabalham em série. Então, eu sou uma delas. Então, eu não gosto de ficar naquela unidade sempre, não, só fazendo aquilo. Mas aí, quando passa a série, você não volta depois, né? Volto. Ah, tá. As séries são pequenos espetáculos. A gente tem que lembrar. Boa, Larissa, excelente pergunta. Porque, assim, o nosso podcast a gente sempre ligado à arquitetura, à arte, design, mas o nosso público também que assiste são amantes do tema. Então, eles não entendem. Então, assim, explica pra gente um pouquinho o que é essa história de séries, como que funciona. Eu trabalho em cima do espetáculo. E é claro que o circense, que é o mais antigo, é o espetáculo mais antigo, né, que se tem ideia, desde do Circus Máximos, que era em Roma, que foi destruído por fogo, etc., e que se criou o Coliseu. Certo. O Coliseu é um grande circo de vários espetáculos. O circo é só o círculo, como eu expliquei, como eu falei. Mas ali tem vários espetáculos. Então, um trapezista é um, o palhaço é outro, o mágico é outro. Então, eu tenho essas séries, tá? Então, eu tenho a série que é só mágicos, eu tenho a série só damas, tem a série que é o circo dos horrores, do qual se ganha dinheiro com esse horror, com alguma fatalidade que houve em cromossomas, em deformações, e que eu pego aquilo e na minha cabeça eu transformo para algo leve, tranquilo, entendeu? Eu sempre fui uma criança muito feliz, eu nunca tive muito drama, nunca tive muito, sabe, não tem esse negócio de jogar tinta na tela, eu não gosto disso, eu não gosto. Eu faço o que eu sou. Caminho, lógico. Exatamente. Então, nesse grande espetáculo, eu tenho as minhas séries. Então, por exemplo, a minha primeira série foi A Exaustão. Hoje faz sentido, depois que eu falei para vocês. Você estava exausta. Quando eu fechei a minha agência, eu estava exausta. Então, era remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para tirar a fome, sabe? Aquilo foi uma bagunça grande. Quem comprou essa primeira série minha foi a Alessandra, da Tabris. Sim. Então, eu devo muito a ela, essa força. Bacana. Depois dela, eu vim para uma série chamada Circo, porque eu estava me recriando. Uma série muito azul. Te relembra também a sua infância? Né? Relembra a infância, me lembra coisas boas, coisas nem tão boas, mas que se tornam boas. Aquele renascimento. Exatamente, muita alegria. Assim, é muito isso, assim, que a gente viveu, esse renascimento daquela mulher, da nossa essência, né, Lu? Essência. E que a gente dá conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. As séries são isso. Eu acho que no decorrer da vida, são tantas coisas, que de repente, quando a gente olha... Quem eu sou? Eu acho que a gente perde um pouco da nossa... Da essência, a gente perde muito da nossa essência. Porque isso pode, isso não pode. E é tão bom você mergulhar nisso tudo, que eu compartilho disso com você, porque eu passei pelo mesmo momento, e depois esse renascimento. Eu acho isso incrível. Incrível. Eu achei a hora das músicas altas, sabe? As músicas que a gente vem desenhando, e eu vim desenhando esse circo.
Circo. Você trabalha com música, escutando, não? Sim, trabalho com música escutando. Altíssima. Mais Conta pra gente. Clássica, rock. Tá. Querendo saber. Eu adoro músicas Circo de Solé. São músicas circenses de espetáculos. Olha. Exatamente. Então, eu gosto do grito, eu gosto do drama do bolero, eu gosto do tango eletrônico. É maravilhoso. Então, são gritos, isso eu gosto. E qual série que você está nesse momento agora? Não, vou criar agora uma que vai ser para Casa Cor, para um dos profissionais. Então, eu comecei com a exaustão, fechei aquele ciclo. Comecei com o circo, porque eu sabia que ia vir. Aí eu vim com as damas e damos. São fundos pretos e canetas claras. Depois eu vim para o geométrico, a série geométrica, que são encontros, são ladrilhos e encontros, como se fosse quebra-cabeça. E dentro eu conto a história com os meus traços. E esses traços vão se encontrando. Então está lá a história do espetáculo. E aí eu tenho série Águas, que está lá também, só que ela é mais na horizontal. Então, e aí eu vou sempre te perguntar para o cliente, qual que você se identifica. E é dentro dela que eu sei que eu vou te encaixar. E aí eu encaixo. Então você gosta. Eu não gosto muito quando falar, tem que combinar, né? Sofá com isso. Mas é muito raro, né, Fernanda? Eu acho que é mais você entender mesmo o cliente. Eu lembro que você fez para uma cliente minha, que ela tem uma escola de língua portuguesa. Aí você fez uma mulher lendo, com um tanto de borboletinha saindo assim da cabeça. Exatamente. Nossa, sim, achei tudo a ver com a cliente, sabe? E as cores que eu amo, né? Pois é, Larissa, é assim, a gente... eu só escrevo, só desenho, né? O que o cliente já sabe que quer. Sabe? Não, você retrata o que ele acha que quer e você consegue colocar isso na tela, né? Sim, e tem hora que ele me liga, ou liga para Fernanda, e pede algo. E eu falo, não é o momento. Não é o momento de você fazer uma obra. Não é. Porque ela está num momento daquele casulo. Eu prefiro pegar um momento dela borboleta. Eu falo, por quê? Porque então, se eu retratar esse casulo, você sempre vai ficar olhando para aquele casulo. Não é. É o momento de uma agora. Época que não está tão boa, né? Então vamos fazer. Vamos esperar um pouco. Não é agora. Entendi. Então a gente fala isso para o cliente. Fala, não é agora. E a gente falou de um assunto, acabamos sendo cortadas. A gente falou tanta coisa, né? Agora sobre a poesia. Onde que a poesia entra aí? Eu quero então. É verdade, Pois é. Pergunta. Eu falei, gente, foi nesse ponto. Foi. Porque, gente, podcast é assim. Essa conversa informal. E a gente tem tanto assunto. Tem quantos anos que a gente não se vê? A gente quer saber de tudo, mas a gente não finaliza. Tá. Agora, da poesia foi ótimo. Porque eu não conheço essa porque parte. Eu trouxe algo para ilustrar isso. Eu parei um pouco e desenhei, tá? Há uns dias atrás. E a Fernanda fez colocou na moldura, né? Aí eu viajei e agora chegaram lá as obras e eu escrevi atrás o que eu achava que era um momento de vocês. E eu fiz uma história que as pessoas chamam de poesia, mas é uma historinha. Então elas estão aqui. Então eu vou abrir e eu posso... Pois é, eu posso ler para vocês? Lógico. Pode. Gente. Vou ver que qual honra. eu vou pegar Que aqui. Ó. Primeiro, vou te mostrar aqui. Eu vou ler, tá? Então, gente, eu primeira. sou emotiva. Vamos lá. Nossa, que lindo. Para quem que é? Eu vou ler e você vai ver para quem que vai encaixar. Que eu fiz. Maria. Ixi, Maria. Ok? Então, vamos lá. Abram as cortinas que lá vem ela. Chega correndo, com pressa, procura a vida. Ela salta, ela pula, ela voa, tem ginga e dança. Abraça o vento, tamanha euforia. O espetáculo é suntuoso, imponente e soberano. Jorra flores, jorra vida, um doce. Do lado de lá, ouvem-se murmúrios de admiração, empatia, apreço e afeição. E já no final, todos aplaudem em resposta à gestuosa sedução. Em reverência, ela se curva, logo se levanta
em uma saída triunfal. Que lindo, meu Deus. Eu acho que é você, Larissa. Obrigada. Nossa, é lindo. Eu te vejo. Amei. Assim. Que lindo. Te vejo assim. Você faz parte desse espetáculo, tá? Ai, fiquei muito feliz. Ai, que Até bom. emocionada. Muito Não, e assim... Gente, eu tô emocionada também. espero ser, amiga. Ai, eu vou te falar. E você é um pouquinho... Eu coloquei você um pouco, Larissa, menina. Tá? Menina, você pode ver pela roupa. Eu uma vi. menina. Gente, e a Larissa tem tanto... Assim, eu conheço a Larissa desde que eu entrei no mercado. Né? Você era muita amiga da Marina Show. Isso. Foi minha jornalista por quase 8 anos, assim. Ela... praticamente, ela que cuidava do programa de casa. Ela que fazia as entrevistas, deixava a gente... Gente, a Larissa sempre... Aliás, eu tô diante de 2 mulheres, assim, eu nunca vi a Larissa estressada. Eu nunca, sempre... mas é bem difícil mesmo. E esse sabe, jeito a gente vai de trabalhando, menina. a gente vai trabalhando. Vê assim, força, né? a gente vê força em você. Calma. Obrigada. Isso é demais. Nós somos, né, gente? Não, e o primeiro podcast, a primeira temporada era com ela. A gente se encontrou, Foi. A gente trocou ideia, ela, vamos. Só que aí acabou que ela engravidou e tal. Aí a gente adiou. esperou ele ter 2 mesezinhos e já estamos aqui. Já estamos aqui de novo. Ai, muito linda. O seu é uma coisa mais de raça, de contemporânea. Você vai fazer eu chorar. E por coincidência, olha que a roupa que eu coloquei é quase a sua. Gente, olha, o ombro a ombro. Olha isso. É uma coisa sensual, né? A Daiane sempre foi muito sensual, muito bonita. Não é que você... Nossa, você é linda, né? Mas morena e loira. O Israel falou que o meu arquétipo é o da amante. Aí eu não entendi. Eu falei assim, mas como? Aí ele foi me explicar. Não é assim. Aí, essa história de arquétipo é bacana, né? Mas depois a gente... cenas para o próximo capítulo. Bacana, Então, pode falar? Dai. Vamos lá. Será que eu tô preparada? Lá vem ela. E realmente, lá vem você. Desde que eu te conheço, lá vem ela. Observem a chegada da rosa, um rebuliço. Existem flores, mas também existem garranchos e carrapichos. Rosa sempre se mostra como um bibelô, uma prateleira empiriquitada. Floresce, exala cadência em seu total descompasso. Rosa tem cadeira cativa. Senta sempre na primeira fila. E ela é assim, bela, um escândalo. Seja bem-vinda, minha talentosa Rosa. O espetáculo foi feito para você. Nossa a vida foi feita para você. Gente, nossa Senhora. Então, amor, muito obrigada. Esse é o meu trabalho. Muito. Lindo, gente. Não, maravilhoso. Mostrar. É porque a gente esquece, gente. Verdade. Lindíssimo, lindíssimo. Olha que lindo. Amei mesmo. Esse é o traço do meu banco, quando eu estava na fila. É o traço que... Você me deixou sem palavras esse momento do podcast. O pessoal vai falar assim, gente, ela não vai falar nada? Não, eu estou sem palavras. Ai, que bom. Nós estamos. Ai, que bom. Ai, que bom. Que bom. Ai, lindo, amei. Muito obrigada mesmo. Vamos deixar aqui no centro. Então, e aqui vai a sacolinha para vocês se divertirem. E retrata muito a gente mesmo, né? Olhando assim cada um, a gente já sabe de quem que é. Ai, coisa boa, gente. Que bom. Agora sim, conta pra gente quem que vai ter a honra de ter a sua arte na Casa Cor. Todos querem saber. Tá, esse ano me convidaram assim com muita antecedência. Porque eu não sei se ficaram sabendo, né, que a gente ia patrocinar poucas. Talvez, eu tava pensando, eu e a Fernanda, em uma pessoa só, para a gente poder trabalhar. Mas aí houve mais um convite e eu falei para esse primeiro profissional que me convidou que eu teria que fazer, até porque eu queria muito trabalhar com ele. Então, o primeiro profissional vai ser o Alexandre Milhomem. Eu nunca trabalhei com ele, mas ele tem uma obra minha que chama O Semeador. Que na casa dele? Na casa dele. Olha. É O Semeador, é da série Gold, então ela é toda dourada. E ele tem gêmeos e uma filha. Gêmeos de homens e uma filha. Então, eu os retratei como
pássaros, tá? Como os 3 são pássaros, e o semeador, semeando a terra, andando, meio que uma pose bem plástica, semeando tanto terra, tanto árvore, meio que jogando água. Então, é uma obra grande, bacana. E aí ele falou, a gente não se conhecia muito bem pessoalmente, eu já tinha visto raras vezes, e ele me chamou lá e me convidou. Bacana. E eu vou ter que contar uma história bem diferente. Um super profissional. Nossa, super profissional, são várias telas. Conheço o Alexandre Tocantins, né? Da época ele veio de Araguaína. Vitorioso demais, ele é vitorioso. Ele é. Mas ele já era o profissional lá. Ele era Já? Já. O Alexandre era o arquiteto do Tocantins. Nossa, pessoalmente, como ele é iluminado. Enfim, aceitei, foi assim, bem bacana. Eu falei para ele, eu vou ficar só com você, porque são várias obras, tá? Mas aí houve um convite nesse meio tempo aí, que aí eu falei, Alexandre, eu queria abrir aqui. Aí ele falou assim, que não seja da mesma série. Eu falei, não vai ser da mesma série, não, porque até que não tem jeito. São ambientes totalmente diferentes. Que é o ambiente do William Hanna. Eu nunca tinha feito nada para ele. O William... São dois profissionais ótimos e totalmente diferentes, exatamente. O William eu sou apaixonada, assim, é paixão mesmo. É paixão? É, paixão. Aquilo ele foi meu primeiro entrevistado. É mesmo? Ele já esteve aí do seu lado aí. Um primeiro entrevistado, ele deixou tão à vontade, foi tão gostoso. Eu falo que é o abraço mais gostoso que existe no universo dele. Exatamente. Ele é ótimo, né? Tem uma pessoa que eu vejo que não gosta, não tem como. Ele é fenomenal. O Hanna. Eu já também estive com vários profissionais que eu adoro, né? O Nando Nunes, que também é um lutador, vencedor. É outra grande história. Que lá é um menino, um menino sonhador, que eu vou te falar. E ele também, ele foca em algo e ele consegue. E eu quero até aproveitar esse gancho de Casa Cor e contar uma informação, assim, contar uma história agora, assim, que é inédita. E que eu estou muito feliz, mas já vamos aproveitar o gancho. Isso aí. Nós entrevistamos a Sheila e a Eliane aqui. Aqui a gente teve essa oportunidade de entrevistar. São 2 pessoas também que eu tenho, assim, maior respeito e carinho. Que sempre me acolheram, assim, desde o começo, que eu era uma menina com aquela revista. Começou fininha, depois chegou a 300 páginas. E esse ano nós seremos o primeiro estúdio de podcast dentro de uma Casa Cor. E funcionando. A gente vai ficar 2 meses dentro da Casa Cor, funcionando, fazendo os podcasts. Dia a dia? Ou como é que vai ser isso? Vai ser mais ou menos umas 3 vezes por semana. Que a gente vai gravar um lugar super bacana, onde o pessoal vai estar vendo acontecer. Eu não sei como que eu vou fazer. Mas vai. Não me distrai. Mas vamos. Exatamente. E, assim, para mim, assim, é uma honra. Para mim, a maior validação dessa marca, que nasceu tão pouco tempo, é a ArchiCast. Por mais que tenha uma grande história, né? Estaremos lá, a gente vai bater papo lá de novo. Você faz, você não pergunta nem como. Olha, vou fazer, não sei como. Nossa, parabéns, né? Mais uma aí. Vai ser lindo. Adoro essas novidades boas. E eu acho que isso é inédito, não é? Na verdade, teve um momento, não um estúdio dessa forma, eu acho que foi em Salvador, numa Casa Cor de Salvador. Mas não um estúdio dessa forma. A gente está montando o estúdio. Inclusive o Nick, é meu parceiro, a gente está levando o estúdio para lá. A gente vai funcionar tudo lá. Vai ser bem bacana. Quero ver. Bacana. Aguardem, Nossa, aguardem. Essa eu quero assistir. Exatamente. Frequentar aquela Casa Cor lá para ver o que está acontecendo. E ficar também olhando sempre o seu podcast, né? Sim. Eu pinto, quando eu não estou com música, eu estou com um podcast ouvindo. E eu sou assídua. E eu sempre falo o seguinte, alguns eu escuto e eu acho uma ideia bem bacana. É o seguinte, primeiro curte. Se você não gostar, dá o dislike. Entendeu? Isso. Eu acho que isso é legal. É verdade. Se você vai assistir, já dá o seu curte, porque depois você vai esquecer. Sim. Entendeu? Então curte, depois não gostou, dá o dislike. Isso aí. Gente, viu? Aprenderam? É só ir lá.
Escrever não dura um segundo. Um segundinho. É porque você está prestando um serviço. Né? Você está prestando ele. Não é? Gente, a conversa tá tão boa que a gente tá... Você viu que o tempo passa, a gente... Passa rápido. A gente vai e volta nos assuntos, né? E a gente tá chegando na terceira parte aí, que é mais o final do podcast, que a gente entra um pouquinho na história, assim, de bastidores, de histórias. E daí eu fiquei... Gente, uma dúvida, assim. Quando você pinta... Já aconteceu de você pintar e falar assim, não gostei. E o que você faz? Já, muitas vezes. Muitas. E uma história super bacana. Ou uma história muito trash Engraçada. também, de algum cliente. Conta pra gente. Essas coisas que... Abre o jogo. que você não contou, que, assim, que a gente sabe que acontece com o cliente. Tem. Esses detalhezinhos. Os bastidores. Tem muitos bastidores. Primeiro, quando eu não gosto. São várias. Porque existe uma eterna insatisfação. Eu acho com a alma do artista. Eu acho que não é só nas artes plásticas, às vezes na música, às vezes até a gente com projeto, sabe? A gente não é apaixonada em todas as vezes que a gente faz, sei lá, uma casa, um interior. Quando o cliente muda tudo, né, Larissa? Não fica do jeito que você planejou, aí nem é seu mais, né? Não é. Aí a gente prefere até nem assinar. Hoje até a gente não está assinando mais as obras, a não ser atrás das obras. Porque quem tem uma presença muito bacana, com um traço muito legal, a pessoa já identifica quem que é. Então, já mostra a sua força, né, de artista. Então, são N lonas que eu... Dobra. Não, Enrola. Enrolo. Desculpa aí, Fernanda. Que eu enrolo. Por quê? Não gostei. Nossa, eu tinha que começar do zero. Eu enrolo. Depois, passa-se um tempo, quando abre, eu já falo, gostei, mas ficou bacana. Olha! Parece que eu não tinha visto isso. E tem outras que ela está guardada, esquecida. A Fernanda, por desespero, porque às vezes a gente tem uma fila, né, de espera mesmo. Que isso também é muito bacana, né? Para a gente, para o cliente, para ele ver que a gente tem uma valorização no mercado. Então, em desespero, a Fernanda vai lá e começa a abrir. É essa daqui, entendeu? Que a gente vai emprestar, o que a gente vai mandar, né? Porque hoje a gente, como eu falei para vocês, nós estamos em Goiânia, Brasília, São Paulo, Salvador. Londrina. Olha. Então, eu tenho 2 mãos. Então, é tudo com muita calma. Eu não posso abrir também para muita gente. Então, quando eu olho uma tela e não gosto, o que eu faço? Então, eu enrolo. Depois, daqui, às vezes, 6 meses, 5 meses, eu abro. Ou viro a tela. Viro para que eu não veja aquilo. E aí, mas... Muitas já aconteceram depois eu gostar. Olha. E quando eu faço exposições, principalmente individuais, eu fiz uma exposição aqui em Goiânia com quase 40 obras inéditas de grandes formatos. Eu gosto muito dos grandes formatos. Por que grandes formatos? Não é para ganhar mais dinheiro, para poder... Não. A minha pincelada, ela fica mais bonita com pincéis mais grossos. Então, as minhas obras, elas partem de 1 por 1. É o menor formato. Se a pessoa quer menor, tudo bem. Mas é mais difícil para mim. Eu prefiro. Então, eu sou uma profissional que trabalho com grandes formatos. Entendeu? Entendi. Para mim, é bem característico. E quando eu fiz essa exposição com essas quase 40 obras inéditas, eu tive que pintar e virá-las. Grandes formatos, tipo 2x2, 1,80. Onde foi essa exposição? Na época, você foi. Tá. Na exposição individual. Eu tenho uma foto com você. Eu não sei se você foi, Larissa. Eu vou te falar, depois do Covid, a pessoa que... Aí Mas você tinha que virar... Eu não entendi. Eu virava, eu pintava, depois eu ia, guardava no meu estoque virada para que eu não... o verso dela. Para que eu não visse mais a obra, porque então eu ia querer mexer. Tipo assim, finalizei. Finalizei, assinei, fotografei. Nunca mais eu vi. Só vi lá
na montagem já, que até a Fernanda tinha feito lá, foi uma novidade para mim. Em São Paulo, a mesma coisa, né? Quando a gente fez a nossa individual lá, foram também tinha coisas já pintadas, mas muita coisa inédita. E houve lá o lançamento também da parte de escultura de parede, né? Que a gente lançou lá e tem em algumas capitais também. O que é essa escultura de parede? São esculturas de, por exemplo, bailarinas, de metal, de banhada a ouro, latão, de latão. Lindo, então, elas têm aí de 1,70 metros de altura até... Tem essas aqui em Goiânia pra gente ver? Tem lá na época. Quero conhecer. E quando a gente manda, vende super rápido, entendeu? E agora a gente está fazendo algumas esculturas de parede e de mesa, tá? São esculturas menores, trabalhando o seixão, com metal, tem um pouco de cerâmica. Quero então vai haver o lançamento. Legal. Entendeu? E vai ter também um lançamento no ambiente do Alexandre Milhomem. A gente vai lançar uma nova série até então. Já fica o spoiler aí. Casa Cor, ambiente do Alexandre Milhomem. Vai ter o lançamento da Heloísa. Aí depois tem São Paulo e depois tem Brasília. Né? Então, tudo tem uma agenda certa. Entendi. E conta aquele fato de cliente, coisas que já aconteceram inusitadas. Algum pedido, né? Um pedido talvez um pedido inusitado. Alguma coisa que você falou, gente, nunca esperava. Cliente, assim, totalmente difícil. Porque tem, gente. Lógico. É o que tem. Teve alguém que pedia pra mudar? Você pode desenhar. Nossa Senhora, isso tem muito. Mentira. E que por isso que existe um filtro. Porque se chegar até mim falando isso... eu vou travar, porque eu não estou na minha área da publicidade, eu não estou nessa área. Eu estou artista. Sim. Então, isso é porque a pessoa fala o seguinte, eu queria um autorretrato. E eu sempre falo o seguinte, você está preparada para se ver com as minhas lentes? A pessoa já fala, eu fiquei. Poxa. Eu gostei do meu autorretrato. Eu amei. Então, peraí. Eu não sei se a pessoa está preparada. Então, às vezes, eu mando sim. E aí... existe a Fernanda na minha vida para poder segurar algumas coisas só entre ela e o cliente para não chegar até mim. Entendi. Por quê? Não é bacana. Você vai pedir Leonardo da Vinci? Não gostei dessa obra, não gostei desse cabelo. Não gostei desse cabelo. Vai falar para um Van Gogh, olha, esse seu girassol... eu queria que colocasse um girassol tá meio menor. Tá pobre. Abre ele mais. Abre mais. Não dá. Então, tem alguns pedidos esdrúxulos. Que bom que você tem um filtro antes. Existe o filtro. Porque... existe o filtro, Fernanda. Fernanda Vida. Nós duas, inclusive, temos que conseguir uma Fernanda. Eu tive por muitos anos uma Fernanda que é Stephanie. Ixi, nossa, meu amor da minha vida, Stephanie, te amo. Por favor, volta pra mim. Mano, está aqui precisando de você. Não, também não posso reclamar, gente. Minha equipe do coração, que eu amo muito. Nayara, Amanda, Rafael, gente, são os meninos perfeitos. Pois é, polpa. Né? Nossa. Até chegar... é o nosso braço direito, esquerdo. Nossa, assim, a gente precisa. Gente. Porque como eu retrato, tem alguns pedidos que são de colocar 15 pessoas na obra. 15. É quase uma ceia. Então, é muito difícil. E como é que eu vou resolvendo isso? Primeiro, explicando para o cliente, né? Que não é assim, eu não vou colocar, né? E, às vezes, um fundo que eu coloco de um geométrico, ele já identifica que existe formas humanas, que cada hora se vê. Entendeu? Às vezes tem uma revoada de pássaros, que aquilo é uma família, é a representação de uma família. Às vezes existe um ninho. Eu tô mostrando o que é. Entendi. Só que não pode ser tão óbvio. Entendeu? Então, por exemplo,
tem pedidos assim... Ai, tem pedidos, gente, que é assim, maravilhoso. Aí conta. Aí a Fernanda, com toda essa... Porque ela é fenomenal. Uma lady. É uma lady, exatamente. É a lady, né? Aí ela conta... Só comigo não é. Ela me tranca com essa dentro do carinha. ateliê. Tranca. Ela fala, Elô, você não vai viajar. Elô, você fica dentro desse ateliê. Elô, você já comeu? Elô, você já... Ela sua mãe. Não atende o celular. Olha. Mas aí, de repente, ela já aparece chegou lá. a recusar a cliente? Já teve alguns casos, né? Olha. Eu tô falando que já, porque não vai... Por conta do microfone. Tem clientes que a gente recusa porque não está no momento. Sim. Ou o cliente ele não está preparado para chegar a uma obra. Não está. Tá? E a gente vê nitidamente. Uhum. Não está preparado. Não é uma casa para receber, não é uma parede para receber, é um lar para receber algo. Assim, que eu estou contando a história. Gente, e isso é tão real em todos os segmentos, né, Larissa? A gente teve uma história esse ano da questão de um projeto e a gente sabe que vai dar problema, né? Assim, é o feeling, né? E a mesma coisa... Eu tenho muito feeling quando alguém chega no escritório, eu falo assim, nossa, que família legal, eu quero muito fazer, sabe? Agora tem gente que a gente já vê uma coisa mais pesada, né? Não sei. Eu sinto isso quando a pessoa entra no escritório. Só que algumas vezes a gente passa por cima dessa intuição. Uhum. Hoje eu respeito demais. Eu senti aquele... Essa intuição feminina, né? Hoje eu escuto ela acima de tudo. Porque no meu segmento tem demais também. Tem, né? Muito. Ixi. Problema acho que tem em todas as profissões, né, gente? A gente tem que dar um jeito de minimizar e não levar isso também pra dentro de casa, sabe? Isso que eu tento fazer. Por isso que a Daiane falou, nunca te vejo triste, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que separar um pouco o profissional do pessoal também. Tem. Né? Como diz meu super ídolo Jobs, foco é dizer não. Bem, quando você aprende a dizer não, mas um não... Educar. Tranquilo, não. Gente, é libertador. Eu acho que é o momento na vida da pessoa, assim, que ela se liberta é quando ela consegue falar não. Sem machucar o outro, né? Sem machucar. Porque a encomenda... seja para mim, seja para você que é arquiteta, a encomenda... primeiro, ele tem que olhar e ele querer comprar a Larissa Mafra. Sim. Isso. Ele não pode querer você. Não dá. E tem que ser porque admira o nosso trabalho. Não é assim, eu já tô com tudo pronto aqui, só desenho aqui. Aí não isso, dá, né? Não dá. Então, eu acho assim, quem quer uma Larissa, quem quer uma Daiane, quem quer uma Melô. Heloísa. É quem quer o Rolex. É o sonho. Exclusividade. Não quer dizer que custa caro, mas é exclusivo. Quem quer um picolé, ele quer o Chicabon, por exemplo. Ele não vai ficar... Ele pode comprar o de coco, mas depois ele fala, meu sonho é ter o Chicabon. A grande diferença... É o sonho também de cada um, né? E a grande diferença é entre preço e valor, né? Preço e valor. Que a gente fala e fala, mas que a maioria ainda não entende essa diferença. Exatamente. Entre preço e valor. Dai, esses dias, no meu Instagram, sou eu que respondo. E eu repasso algumas coisas para a Fernanda. E eu sempre converso com algumas pessoas que vêm como quase uma comunidade que eu tenho internamente lá no meu Instagram. E ela falou, Elô, sabe qual que é meu sonho? É construir uma casa para receber uma obra sua. Olha isso. Não, aí eu falei, Fernanda, isso é qualquer preço. Olha, isso daqui eu quero realizar. Então, são essas histórias... Você vê que é verdadeira. Né? São essas histórias de amor que eu recebo. É de amor, de um grande médico que casado e queria dar para a esposa um presente... porque ele tinha ouvido falar que gostava das minhas obras, ela falou, e ele falou, olha, eu nunca pensei em dar uma obra de arte de presente. Ele me brifou, falamos, e ele tem 2 filhas, uma com síndrome de Down, e eu fui pesquisar sobre isso e fiz. Bacana. E o título que eu vou colocando, e depois a história, né, que é essa poesia, tudo não tem jeito de ser para outra pessoa. Com certeza. Entendeu? Com então, certeza. são essas as histórias que eu coleciono.
Elas, engraçado, assim, às vezes eu derramo uma tinta em cima de uma obra já quase pronta. Às vezes... Proposital. Não, as histórias que eu tenho meio catastróficas são assim, ruins. É porque eu derramei alguma coisa, porque a tela caiu em cima do meu banco. Às vezes eu estou indo tomar uma água, eu esbarro, porque às vezes eu pinto 3 obras de uma só vez. Por quê? Eu tenho um caso de uma cliente que ela me pediu uma obra grande, bem grande. E eu falei, não vou fazer essa obra para você de jeito nenhum. Eu vou tentar fazer essa obra da forma que eu estou pensando. E aí, quando eu fui trabalhar, fui desenhando, até no meu Instagram tem alguns desenhos e os processos que eu faço já nos meus Reels. E na hora que eu fui apresentar para ela, não era só uma obra, eram 3 obras. E eu falei, bom, eu contei, falei, expliquei, falei para ela, agora você escolhe. Não tinha jeito de escolher, porque era a história dela, era a história dela com o marido, e o resultado, que são as filhas batendo de bunda, assim, uma na outra, e eu retratando de trás, aquela parceria de irmãs, mas aquela parceria sacana de irmã, tipo, conta comigo. Então, são essas histórias. E ela ficou com as 3? As 3. Não tinha como. Tenho clientes em vários locais do Brasil, até fora, são essas gostosas. Coisa boa. E tem cliente que é o seguinte, nasceu mais um filho, vem cá. Eu vou lá e eu tenho que refazer a obra. Refazer é o seguinte, acrescentar um filho. E dá? Dá certo isso? Dá. Eu posso acrescentar ele de várias formas, né? Gente, que bacana. Igual você falou, né? Pode ser um passarinho. Pode ser um passarinho, pode ser um ninho, pode ser uma... e agora o pessoal tem me pedido muito com cachorro. Porque o cachorro faz parte da família. Gente, faz. Nossa, eu não tenho. Que universo gigante, né? Eu choco, assim. É isso. E, Elô, me conta, quais são os planos para o futuro? Eu falo assim, o futuro... esse ano. Futuro próximo. Futuro próximo, a gente quer saber também os grandes planos aqui em primeira mão. Que eu vivo com planejamento na minha cabeça. Seus objetivos, não tenho né? dúvidas, assim como eu. Esse ano, a gente vai começar a lançar, né, alguns produtos, principalmente nessa área de escultura, que já é um grande sonho meu, e a gente está vendo, assim, N fornecedores, porque eu tenho que juntar a qualidade, durabilidade, material, a eternidade, e eu não sou escultora. Desculpa, isso não me fascina muito, a escultura. Mas eu tenho traços que eu venho trabalhando de uma forma, sabe, um pouco mais de uma visão 3D, que está saindo já. Então, um dos nossos objetivos, eu falo nosso porque eu sempre tenho, né, a cabeça e a voz da Fernanda junto de mim para a gente até trocar, fazer um brainstorm. A gente sempre fica trocando, e também com os galeristas, né, do Brasil todo. Sim. Eu fiquei um tempo, ano passado, na Europa, então eu tive, assim, uma conversa muito bacana com galeristas, tá? Tive na França, tive na Espanha, e por lá eu fiquei durante quase 3 meses, estudando justamente uma forma de ir inovando, apesar de eu ser clássica, certo? Eu não gosto desse momento NFT. Eu prefiro estar presente de uma outra forma, entendeu? Então, eu gosto do feito ainda à mão. Gosto. Mais artesanal. Sou romântica. Total, né? Eu e Larissa somos dessa turma. Eu sou romântica. Eu gosto, eu choro. Tô mudando, assim, tô virando essa chave, porque realmente é um mundo riquíssimo, é a realidade, é a forma da gente chegar, né? Em todos os lugares, assim. Mas eu super te entendo. Eu ainda sinto o cheiro do papel. Eu ainda lembro. Eu ia pra gráfica, eu acompanhava. Você acredita nisso? Eu acompanhava a impressão das revistas. Eu ia todo dia. Isso que é amor, né? A gente gosta de ficar todo dia. Eu ficava puta. Quando mudava um pouquinho a cor, eu falava, não é possível. Não teve uma revista pra mim pegar ela inteira e falar assim, ficou perfeito. Mas é a mãe com sua obra, né? Tipo assim, fica do ladinho ali. Você tem que, tem hora, entregar aquilo e falar assim, não vou olhar mais. Não, no começo, antes das máquinas super modernas,
na época, talento. Nem existe mais. Tinha até uma história de imprimir de dia e de noite. Tinha que ser de dia, dava diferença. Falei, tem que ser de dia. Eu fiscalizava. E você vem de uma família que... De gráfica. Meu avô, meu amor da minha vida, meu coach de vida. Foi a partir disso que nasceu a história da de casa. Que isso daí dá um outro podcast. Gente, com certeza. E, assim, para quem está começando carreira, qual o maior conselho, assim? Essa meninada nova, tudo muito mais fácil que a gente, você não acha, Elô? Ou não? Nossa, eu acho, se eu fosse começar agora, né, com tanta coisa que está a nosso favor, só que as pessoas estão colocando justamente esse computador, essa internet no meio do processo, é bem no meio, ele começa a jogar aqui, depois ele não sai daquilo, ele não sabe por onde sair, ele não sabe comercializar, ele não sabe fazer as pessoas chegarem até ele. Então, eu penso muito no que... E as pessoas me perguntam também, uma das perguntas também que se tem muito no meu Instagram minha filha gosta de arte, dá para viver de arte? Dá, tranquilamente. Não dá é quando você é louco, você é doido, você usa... Eu vou falar num ponto, até entrar numa coisa bem sensível, mas você vem com drogas, sejam elas... seja uma cocaína, bebida alcoólica, maconha, que eu ainda identifico como... E aí você achar que arte é esse oba-oba. Tem muito isso. Acho que tem esse preconceito, que acha que artista... Arte não é oba-oba. Arte não é. Você tem que estudar. Você tem que estudar. É uma profissão mesmo, igual você falou, né? Você trabalha até de madrugada, né? Exatamente. Você trabalha dia e noite. Tem hora que eu fico sem ver pessoas. Por quê? É um trabalho que requer... Eu estou mexendo com vidas. Qualquer arte que eu vou fazer é uma representação de algo. Às vezes é de política, às vezes... E eu mexo com família. Eu mexo com a pessoa. Entende? Entendo. Então, eu preciso fazer... primeiro, a pessoa encomenda. Eu, com responsabilidade, vou marcar a data, mais ou menos. Eu preciso executar isso. Ela tem que aprovar. Eu tenho que mandar para a molduraria. Eu tenho que fazer os certificados, tenho o transporte, até chegar lá na parede dela, da casa, do escritório, que seja. Então, isso é uma profissão. Então, a menina gosta muito de arte. Então, ensina ela um pouquinho de comércio, ensina ela sobre a história. Porque nessa pandemia, o que aconteceu na minha profissão? As mulheres, os homens ficaram trancados dentro de casa, não tinha viagem. Sim. Não podia nem trocar de carro, não podia comprar apartamento. O máximo era comprar casa, né? Você queria até então, né? O que eu acho uma opinião muito pessoal. E aí o que eles faziam? Eles começaram a arrumar as casas. É verdade. Sim, as minhas obras entraram realmente dentro da casa. Foi uma... E agora? Eles começaram demais o mercado. Eles começaram a investir em outra coisa. Porque antes era só assim, viagem, tudo aí. Agora olharam para dentro, decoração, essa parte. E agora que abriu, o que as pessoas querem? É viajar. O que é viagem? É arte. É você ficar na fila do museu. É você ficar lá olhando para o mar, como eu estive, mas eu estava lá nas cores, falava, nossa, hoje está bem magenta. Nossa. Então, o que você faz? Agora a gente quer fugir e viagem, ou é bar, ou é museu, conhecimento, é visualização, é visualizar. Não tem jeito de desconectar, né? Você falou que essa viagem não foi a trabalho, mas... Não tem jeito disso. Qualquer hora, você vê o mar, já pensa no seu trabalho. É uma coisa que... forma de tinta que eles estavam usando, eu vi as tintas dos barcos, como que é a vedação daquilo. Então, não tem jeito. Quem falou muito isso, que é uma viajante, assim, a Ana Paula Mello, que esteve aqui com a gente, ela falava em tudo. Você vai vendo e vai se inspirando, né? Com certeza. Acho que viagem é muito inspirador. Exato. Então, eu diria isso. Arte é uma coisa séria. Séria.
Então, não é fazer um desenho bonitinho. Muito pelo contrário. Muitas vezes o desenho bonitinho, ele não vende. Como eu te falei, eu fui de uma academia muito realista. Desenhar o rosto mesmo, sabe? Com lágrimas, com cílios. Isso não difícil. vende. É, bem difícil de fazer. Porque a gente tem a fotografia. Que retrata mais fielmente, por exemplo. Quando você vem para cá, mais para o nosso século, que entra a arte moderna, né? Que vem os impressionistas, e vem tudo isso, é que começa a se criar arte novamente. Porque antes não tinha fotografia, então você ia para o realismo. Quando houve a fotografia, você tinha que rever. É verdade. Você tinha que rever. Entendi. Tá? Tudo rever. Então é isso. Olha, é maravilhosa a profissão. Você vai precisar de dedicar. Não é fácil. Existe concorrência como todos. Existem pessoas que fazem menos, mas seja único. Se o seu traço for único, a pessoa vai querer o seu traço. Sim. O seu traço. Não vai querer um outro relógio, a não ser o Rolex. Não vai querer. Ela espera 2 meses, 3 meses, ela vem novamente. É aquela assinatura. Ela não quer saber de preço. Ela não quer saber de preço. Entendeu? Não, porque preço a gente divide, a gente revê. Sabe? Ela quer você, né? Ela quer para que eu possa retratar o que ela deseja. Então tem um diferencial. Coloque sua filha numa escola não só de arte, escola de negócio, do marketing, da comunicação, a psicologia. Eu brinco da educação, brinco não, falo sério. Educação financeira. Educação financeira. É muita coisa que a gente não aprende. Eu não tive educação financeira na vida. A gente não aprende. Aprender a duras penas. Hoje, Davi, a gente ensina direitinho pro Davi. Direitinho. Dá a mesadinha lá e falou, é isso aqui. Você se vira com isso aí. É desse mas tem que ensinar isso desde cedo, porque acho que é isso, é um conjunto de coisas, igual você falou, não é só a arte em si. Você tem que saber vender, você tem que saber captar cliente. Exatamente. E foi isso, inclusive, que eu desenvolvi na mentoria da Lynx. Que eu fiz direcionada a profissionais de arquitetura e design, mas ela é para qualquer profissional liberal. A gente pega temas que não é ensinado na faculdade. Desde a parte de... o que a gente mais escutava, não tem tempo para nada, desde gestão do tempo, passando pela parte de técnicas de vendas, imagem, né, como se apresentar. Eram 10 temas, assim. É justamente isso que você está falando. Que a gente não aprende. E que a instituição escola não muda, né, gente? Eu falo sempre, assim, tudo muda, menos a instituição escola. Nesse ponto, eu e o Israel, a gente é muito... assim, a gente está muito certo, assim. A educação do americana, ela já tem essa, né? Essa entrada na educação financeira, de negócio. É por isso que sai muito mais, porque a gente tem tão capacidade quanto, né? Tem. Mas sai muito mais talento de lá. Porque eles mas lá também eles investem muito, né? Porque falta muito também né? isso. Né? Então é isso. Então eu diria isso. Olha, escolha... trabalhe com seriedade até você virar uma profissional. Virando uma profissional, saiba fazer negócio, saiba saber o que é melhor para a sua carreira, porque é uma carreira, você não vai mudar no meio do caminho. Tem hora que é ruim, tem mês que é muito ruim, tem ano que é muito ruim, às vezes 3 anos ruins, né? A gente não sabe. Mas se você tiver foco, persistência e tudo isso, e fazer por amor. Também, não tem jeito de dar errado. Não tem como. A conta não tem como não fechar. Né? Não tem como. É isso aí. Gente, a gente tá com quase 1h30 de podcast. Nossa. Foi o recorde, viu? Foi. Recorde. Ou eu sou faladeira. Não, mas é porque eu tava com saudade demais de você. E a gente tava muito curiosa pra saber de tudo, assim, porque esse mundo artístico é isso, a gente tem muita dúvida como que funciona por trás ali, né? Então, tão bom saber tudo e ver também essas novas, a escultura que você falou, a poesia. Gostei de ver todos esses lados. Pelo menos um pouquinho dela. Eu recebi o briefing de vocês, né? Foi tudo surpresa. Quem sabe eu vou receber. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir. E, gente, a gente continua, né? Os próximos episódios, a gente continua falando com artistas, super artistas, né, Larissa? Com certeza. Vocês vão ver o que vai vir por aí. Né? E antes de terminar, vamos falar de
de novo dos nossos patrocinadores, né? Vamos Porque lá. o podcast só acontece por conta deles, né, Elô? Exatamente. Nossa, Cinex, Ventura Casa. Milimic, Clara Construtora, Clara Construtora. Sospeço Isso, né? e Tintas Lustol. nossa, Gente, quase 1 hora de podcast. nossa senhora, vocês estão com patrocinadores muito bons. É isso Com aí. certeza. Poxa, Elô, muito obrigada. Muito obrigada por esse tempo aqui conosco. Foi um prazer te receber. Tá, Espero obrigada. que você tenha. Foi bom para você? nossa, foi ótimo para mim. Foi muito bom. É a Eu primeira amei. vez que eu estou participando, né? Do lado de coisa cá. boa. Eu já sou, como eu falei, assídua de podcast. Aham. Então, gosto demais. Então, Ai, que bom. todo mundo pode escutar muito esse, que tem muita história aí, né? Boa. Eu vi alguns, Dai. Você viu? Vi. Ai, que... Eu comecei com o William, o da Ana Paula Vitodo. Aham, Vi o do Homero. Eu estava muito curiosa. aham. Esse saiu ontem. Então, Isso. Saiu, né? Ontem não, semana passada. semana passada. é Semana verdade. passada. Porque eu vi, eu estava lá na praia. Então agora eu vou entrar no meu casulo, no meu ostracismo. Ah lá, a cara da Fernanda. Eu vou entrar no meu ostracismo e devo sair só um mês que vem. Coisa boa. Eu Nos vou. vemos, então, na Casa Cor. Nos vemos. Nos vemos na Casa Cor, Estarei lá. né? Vou. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo incrível com a Elô e com a Larissa, minha querida. E até a próxima. Até o próximo episódio. Isso aí, gente. Até Até lá. mais. Obrigada. Obrigada.